pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos retornando agora esse ano com as lives de conteúdo. Tô animada, animadíssima para falar com vocês. Esse ano vai ser mais intenso de conteúdo, vai ser mais legal ainda do que o ano passado, que era só o aquecimento, né? Começamos aí o 2021 bem animados, com todo o gás, esperando que esse ano seja abençoado, seja maravilhoso. Boa noite, jardinagem em geral, tudo bem? Oi, dona Ingrid, boa noite. Quanto tempo, né? Voltamos às nossas lives. Estou aqui meio que improvisado aqui no espaço, que eu mudei de cidade, mudei de casa, tá tudo meio um pouco bagunçado ainda, mas já já a gente organiza um espaço que esteja mais adequado. Feliz ano novo também, Ingrid. Voltamos com gás total, né? Vamos lá. Esse ano vai ser top, esse ano merece, esse ano vai ser bom. Bom demais. Se Deus quiser, vamos ter logo uma vacina aí, a gente vai ficar livre logo desse Covid, vai ficar show de bola, né? Mas aí vocês sentiram falta no final do ano? Tava todo mundo festando, Natal, Ano Novo com os familiares, todo mundo divertindo. Bom demais para dar uma descansada, né? Aliviar a cabeça, fazer planos para o ano novo. Eu já fiz bastante planos e eu tô organizando a minha agenda de conteúdo e rapidinho. Na próxima semana eu já compartilho com vocês os conteúdos da semana, vai ser legal. Novidades, vai ter muitas novidades. Descansa. A gente descansa, carrega pedra. É igual maritaca, né? De lavada de rua. Descansa, carrega pedra. Mãe, né, com criança pequena não tem jeito, a gente não descansa mesmo. A gente não, né, porque os meus filhos já estão grandões, os seus estão pequenos ainda, dão trabalho, né, Ingrid? Pois é, galera. Então, esse ano, se Deus quiser, nós vamos ter um ritmo um pouco mais acelerado de conteúdo. Eu já programei o mês de janeiro, o mês de fevereiro e até metade de março já está programado. Então vocês fiquem ligados aí que a partir da semana que vem os conteúdos vão ser mais avançados, mais aprofundados e para todo mundo ficar ligado aí que vai ter mais coisa legal aqui de novidade. Oi, Miramar Verão! Vem, Verão! Seja bem-vinda! Não sei se vocês estão me escutando bem, se está tudo legal. Eu tentei usar o fone de ouvido, mas não ficou muito bom. Então, eu acho que vai ser melhor nesse formato mesmo, pelo menos por enquanto. E aí, o que vocês estão achando? Se estiverem me escutando bem, vocês dão um joinha aí. E só para lembrar que vocês podem clicar aí à vontade nos coraçõezinhos, compartilhar com os amigos, com as amigas, galera que gosta de plantas, que gosta de trabalhar com as próprias mãos nos jardins, com vasos, todo tipo de trabalho relacionado à jardinagem, a cuidados com as plantas, manutenção, implantação de jardins. Nós vamos ter tudo isso. A partir da semana que vem nós vamos começar a falar sobre pragas, como identificar, como prevenir, cuidar das plantas de forma mais apropriada para que vocês não tenham gastos, né? Gastos, custos. Você compra uma planta às vezes cara e não sabe como cuidar e depois acaba perdendo aquela planta. Isso é complicado porque envolve um custo e tem pessoas que têm às vezes até um apego um pouco emocional com a planta, né? Que acaba sendo tipo um animalzinho de estimação que você gosta muito e aí depois essa planta
fica debilitada, tem algum ataque de praga, algum ataque de doença e acaba que a gente não sabe cuidar e vai ficando sem saber o que fazer. Então eu vou estar por aqui para ajudar vocês e tá sempre dando mais dicas, mais formas de recomendações para que vocês consigam identificar e saber manejar e cuidar melhor das suas plantas do que ter esses prejuízos de perdas aí de plantas. Então vamos falar hoje, não é uma live muito extensa, né? Só para a gente aquecer a semana. Nós vamos falar hoje sobre a manutenção de plantas em jardins interiores, principalmente em interiores de casas e apartamentos, que às vezes as plantas que normalmente estão expostas a ambiente mais fechado, às vezes ar-condicionado, isso tudo influencia no manejo geral da planta. O mais importante, né, que eu quero frisar com vocês é todas as plantas, sem exceção, mesmo aquelas que você vai no viveiro, vai na floricultura e eles falam, não, pode colocar no vaso, pode colocar dentro de casa, não tem problema, não pega sol, é uma planta de sombra, pode ficar tranquilo. A questão maior, às vezes, em ambientes internos, né, ou jardins internos, de interiores, não é nem a questão da luminosidade, às vezes. O que mais atrapalha para plantas em interiores é mais a questão da ventilação, né? Trocas de ar e umidade com o ambiente externo. Então, essa troca de umidade, a troca de ar, a ventilação do espaço é muito importante. Então, não existe nenhuma planta, tá? Não conheço nenhuma planta no planeta inteiro que viva sem troca de ar com o ambiente externo. Então, é muito impossível ter uma planta dessa aí. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Para você fazer perguntas aí, a galera vai participando. Alguns eu vou respondendo, a pessoa já vai fazer outra coisa, né? Porque a live de hoje não é muito extensa, é um assunto importante, mas é um assunto bem sucinto, bem prático e bem direto. Como eu estava mencionando para vocês, a questão das plantas de interior, todas as plantas no mundo inteiro, até as plantas aquáticas, elas fazem, né, o máximo possível é respiração aeróbica, então precisa de ar. Se você coloca uma planta dentro de casa e mantém o apartamento ou mantém a casa totalmente fechada o tempo inteiro, e aí você só vem à noite para abrir, e mesmo assim abre muito pouco, e essa troca às vezes não de gás carbônico, de oxigênio, os próprios nutrientes que vêm através do ar, que tem alguns nutrientes que algumas plantas conseguem absorver através do ar. Isso, se a planta fica abafada, fica fechada e não tem ventilação, isso é um sinal de que aquela planta com certeza pode vir a adoecer com muito mais facilidade do que qualquer outra que esteja num ambiente mais ventilado. Então, a questão de manutenção em plantas de interior, o mais importante é que vocês observem a proximidade dessas plantas com uma janela ou com uma porta que proporcione a ventilação necessária, a ventilação ideal e adequada para que essa planta faça as trocas gasosas de oxigênio e CO2 com o meio externo. Isso é muito importante. Tanto é que essa questão de troca entre oxigênio e CO2, porque as plantas absorvem o CO2, né, fazem a fotossíntese e devolvem, né, colocam para fora o oxigênio, que é importante para nós. Porém, se o ambiente ficar muito saturado, então a planta está sozinha, fechada dentro de um ambiente isolado, dentro de um apartamento
ou dentro da sua casa, se essa planta ficar o tempo todo fechada, então ela vai absorver todo o CO2 do ambiente e vai devolvendo oxigênio, vai devolvendo oxigênio. Quando o CO2 entrar em níveis críticos, né, ou ficar em falta no ambiente para essa planta absorver, ela vai reduzir o metabolismo ou deixar de fazer a fotossíntese na rota metabólica adequada e ela vai começar a ter sintomas de colapso de fotossíntese, colapso metabólico da fotossíntese. Então não vai acontecer mais e essa planta vai deixar de crescer, ela vai deixar de produzir novas células, vai deixar de ter novos cloroplastos, né? Ela vai começar a amarelar, vai começar a ficar doente e com certeza pode vir à morte se esse problema da ventilação não for sanado. E também o excesso, né, ela vai tirar o CO2 do ambiente e vai devolver o oxigênio. Vai ficar muito oxigênio ali parado, nem todo esse oxigênio vai ser utilizado. E às vezes, né, quando a gente entra de uma vez dentro da casa fechada, do apartamento totalmente fechado, e a planta ou as plantas estão ali em alto metabolismo e de repente tem um excesso de oxigênio, pode até causar algum acidente vascular na própria pessoa, dependendo da situação de saúde e tal, porque é um excesso de contato direto e rápido, intenso, com um excesso de oxigênio. Isso pode gerar uma queda de pressão e tal, e alguns riscos de saúde que determinadas pessoas estão mais propensas a ter. Então, é importante a gente citar essas coisas, porque ninguém sabe, né? Às vezes até ter algum problema se realmente tem uma queda de pressão, se realmente tem uma queda brusca e pode cair ou pode bater se for uma pessoa que mora sozinha ou está sozinha ali naquele momento. Então, os dois lados são complicados, tanto para a planta que falta o CO2, quanto para as pessoas que moram no local com o excesso também de oxigênio no ambiente fechado, totalmente fechado, também não é legal. Beleza? Então, mais detalhes com relação à manutenção dessas plantas e muito importante, eu até mencionei nos stories hoje a questão do excesso de água para algumas plantas, né? A água é fundamental para qualquer ser vivo e para as plantas não é diferente disso. É muito importante. Sem a água não tem nenhum metabolismo, não tem nenhum transporte vascular dentro das plantas, nem no xilema, nem no floema, que são os feixes vasculares responsáveis pelos transportes de nutrientes, pelo transporte de glicose dentro da planta, e a água é o meio o solvente principal para esse transporte. Então, sem a água não acontece. Entretanto, tem plantas que têm menos exigência em água, né, que toleram um pouco mais de falta de água, e tem plantas que precisam de água em abundância no substrato, porque normalmente as plantas interiores, elas estão em vasos, ou no chão, ou na parede, né, vasos de jardim vertical, ou elas estão em pequenos espaços de solo, que são menores, então jardins de inverno tem espaços menores de colocação dessas plantas. Então é muito importante que o substrato ou a terra de plantio, né, o local de plantio, que o substrato esteja úmido, mas não pode estar encharcado. Isso é muito importante. Como que você observa se o substrato, se o local de plantio, a terra, o local lá onde a planta está plantada, está úmido? Ou você coloca o próprio dedo, pega o seu dedinho indicador e enfia lá dentro do substrato. E você deve perceber que quando você colocar o dedo dentro do substrato, ele precisa estar úmido, então vai ficar um pouco úmido no seu dedo. Se ele tiver encharcado, o seu dedo encher de água, né, ficar muito úmido, é sinal que pode ter algum entupimento nos buracos dos vasos, que é importante observar. Se tiver muito seco, quer dizer, se você enfiar o dedo lá no substrato e não tiver nenhuma umidade no seu dedo,
e você não conseguir identificar e aquele substrato estiver solto demais, quer dizer que está faltando água para a planta. Tanto a falta quanto o excesso de água são prejudiciais. No caso do excesso de água, o que também é muito comum de acontecer, principalmente em vasos, é que quando você planta uma planta dentro de um vaso, é muito importante deixar o dreno livre. O que é o dreno? É aquele buraco que tem no fundo do vaso. Se aquele buraco entupir, aí o substrato vai ficar encharcado, principalmente na parte de baixo, né, de baixo para cima. E isso vai apodrecendo as raízes aos poucos, e essas raízes vão morrendo por asfixia, que chama hipóxia, é a falta de oxigênio nas raízes, elas vão se apodrecendo, porque as raízes não é ideal que elas fiquem fazendo respiração anaeróbica, porque isso causa fermentação e causa morte. Então, automaticamente, se esse dreno dentro do vaso, lá embaixo, se ele entupir, o mais importante é que seja retirada a planta, né, desentupir aquele dreno e replantar a muda novamente no local. Para não correr o risco de entupir, o que é importante sempre fazer quando você for plantar a muda dessa do dreno, né, aquele buraquinho que tem lá no fundo do vaso, você pode colocar um pedacinho de manta de jardim, aquela manta bidim. Pode colocar um pedacinho, é um quadradinho assim, você vai cortar, porque é só para tampar o buraquinho do vaso. Você vai colocar argila expandida, né, ou cacos de telha, ou pedriscos, né, brita também pode ser. Você vai colocar uma camada de 4 a 5 centímetros de argila, de pedrisco ou a própria brita. E você vai deixar aquele dreno livre. Isso garante que o seu dreno não fique entupido ao longo do desenvolvimento da planta. Então você não vai ter preocupação com isso, é muito importante. Essa é uma forma de observar a manutenção dentro do vaso que foi plantado. Tanto o vaso que vai ficar no chão, quanto os vasos de parede também. É muito importante que você livre o dreno para que ele não fique entupido. Isso facilita a manutenção dentro do vaso. Ok? Eu espero que vocês estejam entendendo direitinho, estejam conseguindo assimilar o que eu estou falando. Caso haja dúvidas, caso haja algum questionamento, algo que vocês não estejam entendendo, podem me perguntar depois também no direct, podem me chamar. Às vezes não dá tempo de participar aqui, ou não deu tempo de assistir na hora, podem assistir depois e podem me perguntar no direct, que eu respondo tranquilamente, não tem problema, tá bom? Eu tô sempre ligada nas respostas para orientar vocês, para que vocês consigam fazer da forma correta, principalmente o cultivo das plantas, manter elas bem limpinhas, bem nutridas e bonitas, que é a função principal, né, que a gente às vezes quer que fique legal e bonito o ambiente, beleza? A última dica que eu vou dar para vocês relacionados à manutenção das plantas de interior é o seguinte: todo mundo pensa que por a planta estar dentro de casa, né, por ela estar ali com o substrato sempre úmido, bem molhado, não tá faltando água para ela, beleza. Acontece isso, realmente, dentro do substrato não está faltando água. Porém, com o tempo, as folhas das plantas, né, dentro de casa tem poeira, às vezes é um apartamento ou uma casa assim mais alta que tem também as partículas do vento, às vezes um local muito poluído, próximo de grandes centros urbanos, que tem naturalmente a poluição, né, normal, e também a poeira comum do dia a dia que vai ficando nas folhas, porque nos ambientes internos não pegam a natureza da chuva, que é para lavar as folhas. Isso prejudica a fotossíntese
que é por onde a planta consegue se alimentar, que é a forma com que a planta se alimenta no metabolismo principal é através da fotossíntese, que vai produzir os carboidratos, produzir a glicose, que é a base para todo o restante do metabolismo da planta, do metabolismo vegetal. A partir daí, o que a gente pode fazer? Se você não consegue pegar o seu vaso, né, e levar para tomar chuva do lado de fora, numa varanda, algum lugar assim. E aí, primo, boa noite, seja bem-vindo. Pois é, se você não consegue pegar o teu vaso e levar para uma varanda ou levar para uma área externa que ele possa pegar chuva, às vezes o vaso é pesado, não tem aquelas rodinhas, né, o rodízio embaixo, o suporte para levar o vaso, e essa planta não vai pegar, né, a chuva natural, que ela está no interior. Boa noite! Tudo bem? Estamos aí de volta com as nossas lives, né? Conteúdo atrás de conteúdo, muita coisa, muita boa novidade esse ano. Vai ter mais conteúdo, mais profundo e mais legal ainda, viu, primo? Então chega aí, cola aí que nós vamos junto. Então, essas plantas que estão dentro de casa ou que estão em ambientes assim que não vão pegar a chuva, o que você tem que fazer? Se você não consegue molhar, molhar mesmo, às vezes tá lavando a casa, limpando e dá uma molhada, lavar mesmo as folhas da planta, o ideal é que você use o pano úmido. Infelizmente, assim, algumas plantas, se você deixar aquela poeira e ir acumulando aquelas partículas, ambiente poluído, aí a planta limita muito o crescimento e o desenvolvimento dela, porque também vai limitar a fotossíntese, pode entupir alguns poros, pode acarretar alguma doença, porque pode vir partículas de poeira, partículas de poluição com metais pesados e às vezes assentar ali nas folhas daquela planta. E se você não tiver o cuidado de remover essa poeira, seja lavando mesmo as plantas, lavando as folhas, lavando toda a parte aérea, a planta começa a ficar debilitada. E o problema da planta ficar debilitada não é nem ela ficar só feia, porque ela vai ficar esquisita, vai ficar empoeirada, vai dar aquele aspecto de sujo mesmo, igual a casa quando fica suja, né? Mas ela também vai ficar mais suscetível ao ataque de pragas e doenças. Toda planta debilitada, que está estressada, assim como nós, quando a gente está com a imunidade baixa e acontece de pegar uma virose, pegar uma doença ou estar mais suscetível a um vírus, por exemplo, né, no caso do que está acontecendo aí atualmente, nesse ano passado foi complicado o tal da pandemia. Qualquer tipo de vírus, qualquer tipo de bactéria, um organismo estranho, né? Você pode, quando está com o sistema imunológico abalado, você pega com mais facilidade e fica mais doente com facilidade. As plantas são do mesmo jeito, o nosso metabolismo humano, animal, é bem parecido, é quase similar mesmo ao das plantas. Então, a planta também tem seu sistema de defesa, tem formas de lidar com os problemas, porém, elas têm um limite. Então, elas têm uma situação mínima ali que elas precisam viver com aquele estresse durante um tempo. Com isso, vai prejudicando. Ó, pessoal da Vertical Garden, D&D, Rocha, Drummond, boa noite, sejam bem-vindos, estamos de volta. Primeira live do ano, a live de inauguração de 2021. Estávamos descansando um pouquinho no final do ano, né? Para voltar aí com gás todo. Esse ano vai ter muita coisa boa, muita novidade. Eu programei já até o mês de março, já está bem programado de conteúdo e eu vou divulgando para vocês a cada semana, tá bom? Para vocês ficarem ligados aí. E a gente ir junto nesse 2021 que vai ser ótimo, que vai ser abençoado. E com certeza vai ser muito bom. De realizações. Então, que bom, que bom. Prazer mesmo ter vocês aqui comigo, sempre participando aí, né? Agora acho que vocês estão com logo novo.
Tô vendo aí diferente a logotipo, a logomarca de vocês ficou massa pra caramba. Tá bem diferente. Depois eu vou olhar com cuidado, com mais uma lupinha, né? Ficou muito legal, bem criativo. Gostei muito, gostei bastante. Eu andei fazendo algumas mudanças também no meu Instagram e vou expandir para o YouTube as mudanças e assim a gente vai renovando, né? Vamos renovando para circular coisas boas, circular coisas melhores, que a criatividade vai expandindo também, né? Bem legal isso, bem legal. Vamos lá, vamos junto. Eu mudei de casa, mudei de cidade, então vocês estão vendo ali atrás assim o fundo tá diferente. Tô morando agora em Minas, então assim o ambiente mudou bastante. Mas tá tudo certo e a gente vai ajeitando as coisas aos poucos e vai ficar tudo bem, né? É isso aí. Então, nós estávamos falando justamente sobre a manutenção dessas plantas nos interiores em geral, seja né, jardins verticais, seja plantas em vaso, seja um pequeno jardim de inverno que normalmente assim tem pouco contato com o ambiente externo, são plantas que ficam mais no interior e podem ficar com a parte aérea principalmente comprometida devido à poeira, às vezes poluentes atmosféricos, que fica bem diferente, né? Acaba poluindo até as folhas da planta. Tá mais perto, tá mais perto agora, bem mais perto. Mas foi necessário, foi uma mudança boa, uma mudança necessária, valeu, deu tudo certo. Aí, por isso que no final do ano eu ainda fiquei acho que umas 2 ou 3 semanas sem fazer live, porque eu estava preparando a mudança. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, eu estava falando sobre, a gente vai conversando e acaba esquece, a cabeça tá até pegar no embalo de novo, né? Sobre a questão das plantas, da parte aérea, ficar com essa poeira, com esses poluentes atmosféricos que ficam na superfície ali das folhas. Essa poluição, tanto os poluentes né, de fora, né, que vem da parte de fora, principalmente em grandes centros urbanos, que às vezes tem muita poluição de escapamento de carro, poluição de indústrias, isso vai assentando ali, vai ficando por cima da superfície foliar. E até a poeira de dentro de casa também, né? Então isso tudo compromete que a planta em São Paulo tem muita poluição atmosférica, né? De todos os tipos, né? De todos os níveis, tanto de indústria quanto de poluição sonora, poluição de carro, então não tem jeito. O importante é observar que assim, ela fica prejudicada por essa poluição. Tanto tanto prejudicada pela poluição que tá ali na superfície. Os meninos estão querendo gritar aqui. Estão querendo gritar aqui do lado. Eu tô pensando, não vai não. Tá tudo bem. Essa poluição prejudica a taxa fotossintética, prejudica a taxa de fotossíntese da planta. Se ela fazia, né, vamos dar um exemplo numérico aqui só para vocês terem noção do que eu estou falando. Se a taxa fotossintética de aproveitamento da planta ao longo né, do dia, ela seria de 80%, porque ela nunca faz 100% de fotossíntese de aproveitamento, tem umas perdas metabólicas aí durante a rota fotossintética. Então, se ela faz 80% de taxa fotossintética com as folhas limpas, com as folhas bem hidratadas, se essa planta continuar com a poluição sobre a folha, né, tampando esses poros, tampando os estômatos que vão começar a ficar né, prejudicados pela troca de CO2 com o oxigênio, pela difusão ali de gases
dentro da cavidade estomática, a poluição vai tampando isso, a poluição vai tomando conta. E isso reduz a taxa fotossintética se a planta estiver com todas as folhas empoeiradas, todas as folhas tampadas de poluição, com essa poeira em cima, tampando toda a folha, a taxa fotossintética pode cair pela metade, de 80% para 40%, 35%. Isso significa o quê? Que se a planta tem metade da sua taxa fotossintética reduzida, com certeza também ela vai deixar de emitir folhas novas, ela vai deixar de emitir brotações laterais, flores, nem pensar, porque flores tem um alto gasto, um gasto energético muito maior. Então, se você tiver um lírio da paz, por exemplo, que emite uma inflorescência, aquela inflorescência branca, é um exemplo. Se você teria um lírio da paz no interior, dentro de um vaso, e ele emitiria, por exemplo, 3, 4 botões florais, inflorescências, né, que é aquela espádicezinha, aquela parte branca com uma espádicezinha no meio, se ele emitiria 3 a 4 por semana, ele já não vai emitir mais nenhum. Então, a planta vai tentar ali ficar com aquelas folhas empoeiradas, com as folhas velhas, feias, às vezes começa a amarelar, porque a taxa fotossintética foi altamente comprometida pelo excesso de poeira. A poeira vai ficar feia? Vai ficar feia, mas o pior não é ficar feio, que a planta vai ficar empoeirada, que vai ficar esquisita. O problema é que a planta vai deixar de fazer a fotossíntese para o seu metabolismo, para a sua manutenção. Então ela começa a emitir poucas folhas, e folhas pequenas, folhas feias, às vezes grossas, incrustadas, folhas doentes. Você vai ter flores, nem pensar, porque se a planta fosse direcionar o metabolismo dela para emitir uma flor, emitir um botão floral ou emitir uma espádice, uma inflorescência, essa falta de fotossíntese, essa falta de metabolismo que vai produzir glicose, que vai produzir hormônios para emitir essas flores, não existe mais. Então não adianta você exigir da planta mais do que ela pode produzir, principalmente se as folhas estiverem com a taxa fotossintética comprometida. É a mesma coisa de você não alimentar uma pessoa por 2, 3 dias e pedir que ela continue em pé sem desmaiar. É a mesma coisa. Então, é bem grave a questão de você querer ter uma planta que ela fique bonita, que ela fique bela o tempo todo no interior, mas que você não tem o mínimo de manutenção. Nesse caso, o importante tem opções, né, opções de planta que são plantas artificiais. Se você vai morar no apartamento ou vai ter uma clínica o tempo todo, um ambiente muito fechado, pouco ventilado, ou às vezes o ar-condicionado ligado praticamente 12, 15 horas por dia, dependendo da movimentação de pessoas, e esse ambiente não vai ter ventilação, não vai ter troca de gás carbônico e oxigênio, umidade com meio externo, e não vai ter um pouco de luminosidade, pelo menos um mínimo possível de luz. E também você não vai ter manutenção dessa planta para retirar esses poluentes atmosféricos, retirar a poeira, lavar essa planta pelo menos a cada 15 dias, fazer isso, é melhor que você escolha, né? Então a opção é planta artificial. Então há muitas opções hoje, né, no mercado. Então nada mais importante do que você escolher uma opção que seja ideal para o seu ambiente interno, né? Ó, o Cristiano chegando aí. Seja bem-vindo. Ai, mas você não foi malhar, agora tá voltando de novo, não é possível. Vai malhar, moço. Então, é muito importante, o pessoal da Vertical Garden e da D&D sabe muito bem disso, que há condições, né, há locais e por uma facilidade de manejo, para facilitar o dia a dia da pessoa, é importante que você tenha à mão opções para escolher plantas artificiais, que hoje, atualmente, nós temos plantas
artificiais que são praticamente que você olha e não vê diferença de uma planta natural. Você tem que pegar para sentir que é uma planta artificial. Então, nesses casos, o recurso é para facilitar essa manutenção. Se você não tem condição de manter uma planta natural, uma planta viva, devido ao seu ambiente, com pouca ventilação, com ar condicionado o tempo inteiro, e que a planta não vai ficar legal ali, usa o artificial. Tipo, tem muita opção, então é legal. Tem plantas muito realistas, isso mesmo. Então, eu creio que assim, o mercado é inovador, né? O mercado proporciona isso pra gente. Tudo hoje é muito rápido, é muito dinâmico. Então, é importante que nós que trabalhamos, né, como floriculturistas, paisagistas, jardinagem e todas as pessoas que trabalham com isso, que a gente tenha o bom senso de escolher essas opções de acordo com o ambiente que nós vamos trabalhar, né? E se for para colocar planta natural num ambiente interno, que a planta vai ficar ali sofrendo, vai ficar tendo problemas, vai ficar feia, não vai fazer a função que ela deveria fazer, nada de usar plantas. Então, para matar uma muda, para matar um ser vivo, colocar no ambiente ali para daqui a 2 meses estar morta, não usa. Usa o artificial, né? Por isso que a gente foca no nicho, exatamente. A maioria hoje, assim, principalmente de ambientes, né, fechados, clínicas médicas, odontológicas, muitos apartamentos, né, que é tudo climatizado. Então acaba que a gente não tem outra opção. Não tem opção, então isso tem ficado cada vez mais evidente de usar plantas artificiais. Não tenho, pelo contrário, eu já recomendei vários casos de vasos internos em ambientes assim, que é para decorar, que é decorativo, você usar especificamente o que é artificial. Você vai ter ali a planta por mais tempo, bonita, vai precisar também, porque tem uma certa manutenção, mas a manutenção é muito menor do que relacionada a uma planta natural. Os dois lados aí da coisa. Sempre é bom avaliar e os contra relacionados à escolha dessas plantas. Então não tem jeito, tem que escolher. Sempre nós temos que fazer escolhas, né? Escolhas e escolhas conscientes. Por isso que é importante a gente sempre buscar informação, né? Eu sempre falo para todas as pessoas que me procuram, para todos os meus clientes, é bom nós procurarmos sempre as informações. Bastante mesmo, porque sem informação a gente não consegue tomar uma decisão mais assertiva e mais consciente para que você não tenha tantos prejuízos financeiros, às vezes, né, prejuízos de, às vezes tem uma infiltração, cerâmica quebrada e vários outros tipos aí de construção que a gente pode ter também. As premium, né, as top de linha, aquelas, né, um bambolô maravilhoso que você olha e fala assim, não, é de verdade, não é de mentira. Já cheguei a brigar, né, com algumas colegas, assim, de quarto, às vezes, porque a gente olhava no hotel e, nossa, é natural. Eu, não, é artificial. A outra, não, é natural sim, vamos lá, vamos conferir. E a gente tem que chegar lá e pegar na planta para ter certeza que realmente a planta era artificial. Isso é muito interessante mesmo. Essas plantas artificiais hoje estão, assim, no máximo do máximo realista possível, né? Ficam mais leves também, porque as antigas eram aquela coisa pesada que você pegava assim, tava aquela coisa, parecia um tufo de plástico mesmo. Hoje não, hoje o negócio tá muito mais sintético, evoluído. Isso é muito importante. E é bom a gente ter essas opções para escolher nessas horas. Só para a gente recapitular, né? Vamos fechar aqui o assunto de hoje, vamos recapitular o que nós vimos sobre a manutenção das plantas em interiores. Né? Então, primeiro nós vimos a questão da ambientação dessas plantas, o cuidado que você
número um que você vai pensar em relação à manutenção é justamente definir locais, né, colocar essas plantas em locais próximos de janelas, próximos de portas, devido à ventilação. Essa ventilação para trocas gasosas, né, de oxigênio, CO2, que a planta necessita primordialmente de troca de CO2 com oxigênio, não é só CO2, então ela troca o tempo inteiro essas duas moléculas na difusão de gases. E também a questão da umidade. A planta precisa ter essa troca desses dois, porque os dois, as duas moléculas, tanto o oxigênio quanto o CO2, elas precisam de uma certa umidade no ar para que elas se difundam na câmara estomática de uma forma também mais livre. Então isso é importante. Não adianta você ter só umidade ou só a ventilação para troca de gases. Tem que ter as duas coisas. Essa ventilação é muito importante. Mesmo que durante o dia sua casa, seu apartamento fique fechado, tem que chegar à noite, abrir tudo e pelo menos ali ter uma meia hora, uma hora de ventilação para que haja essa troca com o ambiente externo. Muito importante também tomar cuidado na manutenção de verificar os drenos dos vasos, tanto o vaso de chão quanto os vasos, né, de parede com jardins verticais, verificar se realmente os drenos estão sem obstrução, se não estão entupidos, para que não tenha excesso de umidade nas raízes e a planta venha a ficar doente, venha a ter ataque de praga, doença e etc e tal, tá? E por último, nós falamos a questão da limpeza, né, da limpeza dessas plantas que ficam empoeiradas, que absorvem os poluentes atmosféricos, elas ficam mais debilitadas, podem ficar mais doentes e podem vir até morrer devido à falta de taxa metabólica na fotossíntese, porque as folhas estão comprometidas com poeira, com excesso de poluentes, em locais muito urbanizados, né, como o pessoal falou aí de São Paulo, que tem poluentes atmosféricos, até metais pesados, corre o risco de assentar nas folhas e prejudicar a taxa fotossintética, a taxa metabólica de fotossíntese dessas plantas. Então, isso é muito importante. Nesse caso, você deve, com certeza, lavar literalmente as folhas das plantas. Seja com mangueira, seja com um borrifador de água. E em último caso, né, muito trabalhoso, mas em último caso, as plantas que têm folhas maiores, folhas mais largas, você pode também limpar delicadamente, né, sem ficar surrando, sem ficar esfregando. Você pode limpar delicadamente com um pano úmido. O úmido também pode ser, no caso, quando as folhas são maiores, para que não tenha assim tanta poeira. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira live desse ano. Maravilhoso, que vai ser um ano fantástico, um ano abençoado, cheio de coisas boas e pensamento positivo, que nós vamos fazer muitas coisas boas esse ano, muita realização de sucesso. Beleza? Então é isso, pessoal. Na quinta-feira eu estou de volta de novo com vocês. Ainda estou escolhendo o tema de quinta. Se vocês quiserem opinar, né? Deixa eu ver. Se vocês quiserem opinar, só concluir o raciocínio aqui para me ler sua ideia. Se vocês quiserem opinar sobre os temas das lives, tá? Estão em aberto. Caso vocês queiram que eu fale sobre um tema específico, às vezes plantas de sombra, adubação disso, adubação daquilo, manutenção de plantas em algum lugar, jardim vertical, frutíferas, folhagens, flores, todo tipo de tema que vocês quiserem que seja abordado nas lives, eu estou à disposição, beleza? Deixa eu ver. Tem um pé de tangerina que está com uma poluição. Um pé de tangerina dentro de casa, né, no seu ambiente onde vocês moram, ou na loja, em algum lugar assim mais aberto. Então é muito importante vocês fazerem essa lavagem das folhas. Se
Caso essa poluição que você está falando aí, se for aquele fungo preto, que na verdade não é nem só a poluição, que tem aquela massa preta, tipo um fungo, uma fuligem preta em cima das folhas, na verdade não é nem só a poluição, pode estar associada à poluição e aí o fungo vem e toma conta, junto com alguns pulgões. Ainda tem um agravante aí dos pulgões. É, Se for o caso dessa tangerina e estiver com esse fungo preto, que é o fungo chamado fumagina, você vai precisar aplicar algum defensivo com óleo mineral. Se caso vocês estiverem, for um ambiente interno que tenha pessoas, animais domésticos, quiserem usar a cauda natural com o óleo mineral, pode também. Às vezes, né, por ser tóxico, não usar um defensivo agrícola direto, você pode usar as caudas naturais. Eu gosto muito de usar a cauda natural, principalmente por causa das pessoas que utilizam o ambiente e às vezes animais domésticos também, né? Que podem ser intoxicados. Nesse caso, pode usar a cauda com o óleo mineral. Aplica, dissolve 10 ml do óleo mineral, compra em casa agropecuária mesmo, em 2 litros de água, ou mantenha a proporção de 10 ml para 2 litros, 20 ml para 4 litros e assim por diante. E aplica na planta inteira. Depois de 5 dias faz uma nova aplicação. Normalmente, para esses fungos, né, os pulgões, as cochonilhas e o fungo, esse fungo fumagina que eu tô falando que é o fungo preto, você vai associar com uma molécula de um defensivo que chama triazol. Se o fungo estiver muito atacado, você vai precisar do triazol. A cauda bordaleza, ela é curativa, assim, no extremo, sabe? Você não, o que já está destruído não vai adiantar. Você vai ter que tirar aquele fungo dali de alguma forma. Vai ter que lavar, vai ter que limpar. E a cauda bordaleza vai proteger uma nova infecção. Mas ela não vai matar o que já está ali. O que já está tomando conta. Então, a cauda bordaleza, ela é uma forma de prevenir futuros ataques, tá? De doenças, tá? De fungos só. Para pulgões, para cochonilhas, para insetos, a cauda bordaleza não funciona legal, não. É para fungos mesmo. Aí, todo lugar que tem algum corte ou para futuros ataques de doenças, a cauda bordaleza vai prevenir. Mas o que já está doente, ela não é curativa, entendeu? Esse que é um detalhe, que a cauda bordaleza é extremamente eficiente, é um dos fungicidas mais antigos que nós temos e ainda é muito utilizado porque ela é extremamente eficiente, mas como preventiva, ela não é curativa, entendeu? Então, caso depois eu acho que a gente pode abordar, né, algumas coisinhas aí relacionadas a fungicidas, quando eu for falar de doenças, para a gente deixar bem claro essa especificidade de uso de alguns fungicidas mais comuns que a gente consegue encontrar nas casas agropecuárias, nos viveiros, para a gente deixar bem claro em quais situações que eu posso utilizar um ou outro fungicida de acordo com o tipo de doença que a gente esteja falando. Tá bom? Mais alguma dúvida? Ficou claro? Depois, se você quiser, me manda uma foto. Me manda algumas fotos, né, do local também desse pé de tangerina, para que a gente possa, para que eu possa identificar corretamente se é só o fungo ou se é só uma poluição mesmo, e para a gente ter uma recomendação mais assertiva com relação ao uso para você conseguir manejar o problema aí da tangerina, tá bom? Então, beleza. Eu creio que, espero que tenha ajudado, né? Que tenha ajudado de alguma forma. E toda dúvida que vocês tiverem por aí, não hesitem, não tem problema. Eu vou ficar disponível no direct para auxiliar mesmo para responder, tá bom?
Então é isso. Bom, envia mesmo. Envia sim, porque os nossos recursos fotográficos hoje, né, são bem eficientes. Tem câmeras de alta resolução, a gente consegue às vezes até aproximar para ver os esporos dos fungos, né, aquelas lentes de aumento, dependendo da situação, a gente pode usar esses recursos todos para identificar exatamente que tipo de praga, que tipo de fungo que é, tá bom? Então é isso aí, galera. Adriana Marmotinha Pupa, eu estou despedindo do povo e você me entra. Oi, tchau! Ah, mulher, saudade de você. Tô voltando agora em janeiro para fazer um jardim aí, sabe, na Santa Helena e tal, e a gente vai se encontrar novamente. Bom, então, vamos fechando por aqui, tá? Quem não conseguiu assistir a live, depois pode vir lá depois, eu vou deixar lá gravado no Instagram. A galerinha, né? Ei, gente, Ângelo e Mariana, a dupla dinâmica. Mas é assim mesmo, faz parte, faz parte. Mas então tá bom, pessoal, é isso aí, tá? Vou deixar a live gravada lá no IGTV, vocês podem assistir à vontade. Se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões, podem me chamar, podem falar comigo, que esse ano promete, hein? Esse ano vai, esse ano tem, esse ano vai ser maravilhoso, tá bom? Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos e vamos lá de ano novo, tá? Beijos, fiquem com Deus, até quinta-feira, se Deus quiser. Bye, bye.